Pessoal, então, começando a nossa aula aqui, o tema da nossa aula de hoje vai ser como começar a lucrar com a venda de passagens aéreas, faturando ali por baixo de 5 a 30 mil reais todos os meses, sem precisar sair do seu trabalho, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com um mapa mental que eu vou seguindo aqui para conseguir destrinchar exatamente o que eu preparei para vocês. Então, vou compartilhar o mapa mental e a gente vai acompanhando junto aqui, tá bom? Compartilhar a minha tela aqui. E esse aqui é o nosso tema da nossa aula de hoje. Então, todas as semanas nós vamos ter uma aula ao vivo aqui, todas as quintas-feiras, às 19h30. Todas as aulas vão ser com conteúdos novos, mas essa aqui é a que eu considero uma das principais. Por quê? É para pegar na mão de quem está iniciando e quer fazer uma nova fonte de renda, uma fonte de renda saudável, segura e exponencial. Essa aula aqui vai ser muito importante, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Deixa eu colocar o mudo aqui do pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E para a gente começar, pessoal, é muito importante eu entender quem são vocês que estão falando comigo aqui. Então, já pedi para vocês falarem da cidade de vocês, mas uma coisa que vai diferenciar e muito o quanto você pode lucrar ou não. Coloquem no chat, por favor, qual que é a profissão atual de vocês. Vocês conseguem colocar no chat aqui para mim? O Wagner aqui, empresário, vai ter um delayzinho, tá, pessoal? Mas eu preciso conversar com vocês, porque a aula é direcionada 100% para vocês, tá? Então, coloquem aqui, ó, a Ana Paula, analista de recursos humanos, Eliana, funcionária pública. Beleza. Então, já consegui entender aqui o universo com as pessoas de quem eu estou falando e eu preciso me apresentar, né? Eu me chamo Pedro Delgado, tenho 33 anos, sou militar do Exército, da ativa. Eu sou capitão do Exército e já estou nesse mundo das milhas desde 2020, tá? E nesse meio tempo, né, desde lá de 2020, 5 anos nessa aí, eu sempre gostei de aprender sobre milhas, sempre gostei de utilizar as milhas para viajar, mas chegou num momento que eu falei, pô, eu já entendo esse lance de milhas, né? Então, eu já via que viajar era muito barato. E aí entrou numa onda de vender milhas para umas plataformas que te pagavam em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Eu vendia bastante milha para lá, só que deu um problema nessas compradoras de milhas, e aí eu resolvi abrir a minha agência de viagem. Uma agência de viagem home office, trabalho em casa, conciliando com o meu trabalho, tá? E como eu já falei, eu sou capitão do Exército e consigo conciliar. Querendo ou não, dá para vocês terem uma noção que o capitão do Exército tem um dia a dia ali atribulado, tem muitas coisas que tem que fazer e eu ainda consigo tocar a minha agência de viagem 100% sozinho e faturando mais de 200 mil reais todos os meses. E para a gente iniciar aqui de cara, eu quero fazer essa pergunta com vocês. Se vocês iniciassem nesse mundo, uma coisa bem nova, vocês nunca tiveram contato com venda de passagens e tudo mais. Se você fosse pegar um faturamento médio, né, das suas vendas, quanto que você gostaria de faturar por mês vendendo passagens? Vou te dar 4 escolhas e vocês respondem no chat, por favor. Você gostaria de faturar 5 mil, 10 mil, 20 mil ou 30 mil reais por mês? E claro, né, aqueles que querem faturar mais, coloquem no chat aqui quanto que você gostaria de faturar por mês. Eliana 20K, Wagner 30K. Vamos colocando aí, pessoal. Ana Paula 30K. Matias 10K, beleza. E aí, temos mais gente aqui ao vivo, hein? Preciso conversar com vocês, preciso entender quanto que vocês gostariam, tá? Para gente, para gente tocar a nossa aula. E, pessoal, é muito importante, tá?
Quem puder, ó, Laís, faturar eu não sei, mas fico feliz com 15K de lucro para começar. É, Laís, 15K de lucro seria ótimo mesmo. Rafael, 10K, Aliança, 10K. Show de bola. Pessoal, se vocês puderem, né, deixem a câmera de vocês ligada, porque fica até melhor para mim, para eu ver vocês aqui e ver que eu não estou falando só com os nomes. É bastante importante para a gente que está ministrando essa aula. Aqueles que puderem deixar a câmera aberta, tá? Fica bacana aqui para mim, beleza? Muito obrigado, pessoal que está ligando. Show de bola, tá? Show de bola. Vamos lá. Vamos para a nossa apresentação propriamente dita. Então, eu já pulei uma parte aqui, né? Já me apresentei, eu sou Pedro Delgado. Acredito que muitos de vocês já devam me conhecer, né? Já me sigam lá no Instagram, ou então receberam algum criativo nosso dessas aulas semanais, tá? E toda semana, como eu já falei, a gente vai tocar essas aulas. Vão ser aulas ali que eu vou mostrar um mundo de oportunidades e para aqueles que decidirem dar um passo a mais, todas as aulas eu vou abrir essa oportunidade. E como eu falei, como eu sou capitão do Exército, por que eu ainda não saí do Exército? Mesmo faturando R$ 200 mil todos os meses. Pessoal, essa é uma questão muito particular, né? Ser funcionário público, ser concursado, mas o que ainda me prende é que, mesmo com esse faturamento relativamente alto, eu consigo conciliar. Mesmo no meu trabalho, eu consigo, nos tempos livres, eu consigo conciliar com essa atividade da venda de passagens. Então, se com uma profissão que é um pouquinho mais atribulada dá para fazer, tenho certeza que a de vocês também vai dar, tá bom? Então, sem mais enrolação não, né? Foi uma apresentação, o início da nossa aula, uma ambientação de 5, 7 minutos, e agora nós vamos para o conteúdo propriamente dito, tá? Mais uma vez, a interação com vocês, que isso aqui vai ser do decorrer de toda essa nossa aula, tá? Quem aqui entende um pouco de milhas? Sabe ali, sabe acumular milhas, sabe emitir uma passagem com milhas? Ou, se você não entende nada, coloca no chat. Não, sou iniciante, não sei nada. Coloquem aí. Tenho conhecimento básico, intermediário ou avançado? E não tenha vergonha. Pedro, não tenho conhecimento nenhum desse assunto. Pode colocar nenhum, porque a resposta de vocês vai ser a direção que eu vou seguir dessa nossa aula aqui, tá bom? O Wagner já vende milhas, já lucrei 20 mil, mas quero emitir passagem. Laís, conhecimento básico. Thaís, avançado. Ana Paula, intermediário. Rafael, básico. Eliana, intermediário. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Então, o conhecimento de milhas é uma coisa e o conhecimento de venda de passagens é um pouquinho diferente, tá? É uma coisa que vai um pouquinho além, porque a gente já começa a mexer com terceiros. Você acumular milhas para você, reservar as suas passagens, a fazer as suas emissões, show de bola. Mas quando a gente começa a querer faturar alto, ganhar um dinheiro alto, com isso a gente precisa de um pouquinho mais de técnica de venda, tudo isso que eu vou trazer aqui nessa primeira aula introdutória aqui dessa nossa sequência, tá? Primeiro de tudo, é seguro vender passagem ou não é seguro, tá? Pessoal, eu não sei se é da época de vocês, foi em 2023, se eu não me engano, que a gente vendia milhas para duas plataformas de compra e venda de milhas, né? Que eram Max Milhas e Hot Milhas. E todo mundo acreditava que era super seguro vender as milhas para eles. Final das contas, o que aconteceu? A Max Milhas e a 123 Milhas venderam muitas passagens que não existiam e quebraram. E ficaram com o dinheiro de todo mundo que vendeu as milhas para eles. Eles venderam algumas passagens, mas ficaram devendo bilhões de reais, tá? Bilhões de reais. E por que vender passagens para o consumidor final é mais interessante do que daquela época de vender as milhas, né? Porque naquela época a gente vendia e só recebia 3 meses depois. Quando a gente puxa para vender passagens para o consumidor final, a gente já recebe no Pix. Por exemplo, eu vou vender uma passagem aqui para a Eliana. E aí ela quer comprar uma passagem comigo, sabendo as técnicas de emissão, eu vou conseguir reduzir aquele valor, vou conseguir o meu preço de custo ser bem mais barato que na própria companhia aérea, vou vender para ela com desconto, tá?
Ela vai ter um valor, vai me pagar um valor abaixo do que aquele valor que ela pagaria na companhia aérea. E o que é muito interessante nisso? Com o valor que ela me pagar no Pix, vamos supor, a passagem que eu quero vender para ela custava R$ 1.000, lá na companhia aérea. Com milhas vai custar R$ 600. E eu vou vender para ela a 800. Eu vou lucrar 200, ela vai ter um desconto de R$ 200. Todo mundo está ganhando. Eu saio ganhando e ela também está ganhando. Só que no momento que ela me paga esses R$ 800, eu vou pagar o meu fornecedor de milhas. Então eu não tenho que ter milha para vender. Eu só tenho que ter acesso a fornecedores A que quem tem. quem decidir dar um passinho adiante depois, a gente vai conseguir ter, vocês vão conseguir ter acesso a todos os meus fornecedores de milhas, tá? E no pior dos casos, tá? Que isso tem 2 anos e meio de agência que eu tenho, nunca aconteceu comigo. Caso de qualquer problema nessa compra e venda, você tem 24 horas para cancelar a venda e você não perde dinheiro, tá bom? Basicamente, essa é a estrutura de vender passagens, vendendo mais barato que na companhia aérea, tendo lucro e dando desconto para o cliente, tá? E o que é interessante, você não precisa sair do seu trabalho original. Você pode fazer no seu tempo livre, né? Você pode fazer no término do expediente, no intervalo do almoço. Você vai trabalhar de forma autônoma, tá? Você é o seu patrão, você vai ter o seu telefone, o seu computador e internet. É só isso que você precisa saber, tá? E você vai vender as suas passagens pelo seu WhatsApp. E eu vou te mostrar diversas técnicas para você captar esses clientes. Calma que a gente vai chegar lá, tá bom? E o que é interessante? Você não precisa, desculpa, você não precisa investir nada. Você precisa investir em conhecimento, que eu vou te dar essa oportunidade ainda hoje. Mas você não precisa, por exemplo, para ser vendedor de passagem, abrir uma agência no shopping. Você não precisa abrir uma agência naquela rua movimentada. Você só precisa ter uma rede social estruturada, que a gente vai te ajudar a fazer isso, e você vai captar os clientes e vai fazer essas vendas. Por isso que você não tem que ter investimento nenhum. Para você vender a passagem, primeiro você recebe, depois você compra. É bem interessante. Pode parecer um pouquinho complicado para quem está iniciando do zero, mas é basicamente isso, tá? E você pode faturar muito alto. Quanto mais networking, quanto mais formas de captação de clientes, que eu vou trazer isso nessa aula aqui para vocês, tá? Vou trazer, inclusive, vou mostrar na prática a venda que eu acabei de fazer com uma forma de captação de clientes muito bacana, que eu vou mostrar para vocês no decorrer da nossa aula, tá? E nesse início nosso aqui, quem tem, coloquem no chat, por favor. Você que já entendeu o básico, a introdução. Quem tem interesse em iniciar nesse mundo de venda de passagem? Só comentar eu no chat. Só para eu ver se a gente está bem alinhado aqui na nossa aula. Fiquei com dinheiro preso na Max Milhas. Eu tenho, Ana Paula, eu tenho. Eliana, beleza. Vão colocando aí no chat, pessoal, que é um. Vamos ver aqui no chat mais alguém? Show, Laís, Eliana. Show de bola. Como que a gente fatura na prática, tá, pessoal? Aqui, toda essa introdução, eu já vi quanto vocês querem faturar e já vi quem é realmente interessado nisso aqui. Agora nós vamos para uma parte mais técnica, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Por quê? Ah, Pedro, é só vender passagem? É só vender passagem. Mas a gente tem algumas técnicas para aumentar lucro, como que a gente consegue captar aquele cliente, como que a gente consegue fidelizar aquele cliente. Se tiver muito complicado, vocês colocam no chat, mas eu vou tentar ser o mais didático possível, tá? Primeira forma aqui, nós podemos captar os clientes. Eu só coloquei 5 aqui, 6 na verdade, tá? Só que eu vou detalhar mais ainda, porque essa aqui pode ser é realmente o que difere quem fatura alto e quem fatura baixo. O que é captação de clientes? É como você atrai
interessados em comprar aquele produto que você vai vender. Então, quanto mais formas de captar esses clientes, mais cotações você vai fazer. Eu vou te ensinar a cotar essas cotações de forma estratégica para aumentar a sua margem de lucro e você vai vender mais. O básico do básico, pessoal, é boca a boca e amigos e familiares. Eu vendi a minha primeira passagem lá em 2023 para um colega de trabalho, né? Eu tinha as milhas, ele falou que a gente estava conversando que ele queria viajar para tal lugar, eu fiz essa cotação e vendi. A partir desse momento que eu vendi para o primeiro e consegui dar um desconto, esse falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o outro, e lá no trabalho eu virei o tenente, que eu era tenente do Exército na época, o tenente vendedor de passagem barata, né? Então aí começou o tenente vendedor de passagem barata, que depois foi para os amigos, e aí depois eu comecei a criar conteúdo nas minhas redes sociais. Aí foi vídeo falando de uma coisa, vídeo falando de outra, e aí realmente veio muita gente e consegui abrir a minha agência de viagem. Mas o básico do básico vai ser no boca a boca, amigos. E quando você aprender a fidelizar esse cliente, que eu vou mostrar para vocês como você faz, a indicação ela vai ser espontânea. Você não vai precisar correr atrás de gente para comprar de você. Essas pessoas interessadas vão vir, tá bom? Uma coisa que eu gosto muito e que dá muito certo é criar os seus próprios alertas de passagem. Todo mundo aqui tem WhatsApp. Você pode criar um grupo de WhatsApp e compartilhar para as pessoas que querem viajar naquela sua cidade. Então você pode nichar, por exemplo, Rio de Janeiro. Eu criei um grupo no WhatsApp e todos os dias eu coloco algumas oportunidades de passagens baratas e jogo lá, nesse grupo. E aí, claro que pode ser um pouquinho mais lento para você ir enchendo esse grupo, ou a gente vai ter um módulo, né, que eu estava conversando com o meu sócio, a gente vai ter um módulo de tráfego pago ali no nosso treinamento, que com apenas R$ 6 por dia de tráfego pago, o seu stories pode aparecer, se eu não me engano, para 6.000 pessoas. Tá? Depois o Wagner, se puder colocar isso aqui no chat, R$ 6, quantas pessoas chegam para o nosso anúncio, chega para quantas pessoas, né? Imagina, você investe R$ 6 por mês e 100 pessoas, ou 40, ou 30 pessoas por dia vão entrando naquele seu grupo, tá? E aí você bota uma, duas, três oportunidades naquele grupo por dia. E aí você não precisa correr atrás das pessoas. As pessoas vão se interessar, ó, para alcançar R$ 6 dá para alcançar de 1.000 a 4.000 pessoas por dia. Se o seu criativo estiver bem legal, quantas pessoas vão entrar nesse grupo seu do WhatsApp? Tá? E sabe o que é mais bacana? Pedro, mas eu vou precisar pesquisar todos os dias quais são as passagens mais baratas? Não. Sabe por quê? Porque quem decidir dar o próximo passo e entrar no nosso treinamento, que eu vou falar no final da aula, vocês já vão ter 6 grupos. 6 grupos nichados por regiões, onde a nossa inteligência artificial, né, o chat GPT, ela já acha as passagens mais baratas e joga por regiões. Então, aqui eu vi gente de Juiz de Fora, de São Paulo, do Rio de Janeiro. É só você entrar nesse grupo da região Sudeste, copiar aquela passagem que a gente já colocou e colocar no seu grupo, tá? É básico. No seu intervalo do almoço, você copia, cola, coloca o valor da sua venda e já dá para fazer, tá? Só para vocês terem uma noção, tá? Vou compartilhar aqui, ó, um dos grupos. Esse aqui é o meu parceiro, o grupo Viajante Chique, que eu vou mostrar na forma de captação de clientes. Mas olha aqui quantos grupos nós temos. Isso aqui são todos grupos de assinatura, a pessoa paga para participar. Vocês não precisam comprar, ninguém precisa pagar para vocês, tá? Só que aqui, ó, nós temos um grupo lá do Norte com 158 pessoas, um grupo do Nordeste com 266 pessoas, um grupo do Centro-Oeste com 273 pessoas, e por aí vai, tá? Mas você não precisa ter tantas pessoas assim no começo, porque você está começando. Mas você, colocando com constância todos os dias, você vai ter 100, 200, 300, 400 pessoas em um grupo gratuito, que chama muito mais atenção do que um grupo pago, e você vai conseguir fazer as vendas por ali
com certeza, e muito simples, tá? E o mais legal disso é que você não precisa ser um expert em emissão de passagem, tá? Mesmo que no nosso treinamento eu te mostro, se eu não me engano, são 12 módulos de programas de fidelidade. Como que você emite uma passagem em qualquer companhia aérea. Mas nessa estratégia, para quem está começando, nem isso você precisa saber. Você só precisa copiar a oferta, colar no seu grupo e emitir a passagem. É muito simples, tá? E essa captação, para você encher o seu grupo depois, pode ser por tráfego pago, direto para mandar para o grupo, ou indireto para mandar direto para conversar com você e você fazer a sua cotação de passagem, tá? Essas formas de captação, outras aqui, que é de influências, grupos de comunidade, Facebook, é um pouquinho mais avançado e eu não vou detalhar tanto, tá? Mas só para vocês terem uma noção, essa aqui é uma aula exclusiva que nós temos lá no nosso treinamento, que eu mostrei as minhas 11 formas de captação de cliente, de forma detalhada. Essa aqui é uma aula de 1 hora ao vivo, tá? E eu mostrei tudo isso aqui. Inclusive, vou detalhar para vocês, lembram que eu quase me atrasei aqui na aula, né? Porque eu estava emitindo uma passagem. Eu tenho uma parceria com um representante comercial, que é uma menina que ela faz no nicho de milhas também, e ela não tem tempo de emitir as passagens dos clientes dela, e eu emito e a gente divide o lucro, tá? E nós começamos a nossa aula aqui 7h30, tá? 7h30. E olha só que interessante. Olha só que interessante. Esse aqui é o grupo que eu tenho com ela. Isso aqui foi a emissão que eu acabei de fazer, tá? E olha a hora da mensagem. 18h32. 18h32. Eu não precisei ter cliente, ela me trouxe o cliente. 18h32. Eu verifiquei aqui que o preço da passagem estava custando R$ 387 com milhas e nós fizemos a venda a R$ 605, tá? Um lucro pequeno, de R$ 150 para cada um, só que eu não precisei procurar cliente, ela já me trouxe a cotação pronta e a gente só emitiu e dividiu o lucro, tá? Foi rápido, né? Em menos de 1 hora, e eu tive que agilizar isso, pessoal, porque eu ia entrar ao vivo com vocês, tá? Mas eu não vou mentir, essa forma, para eu conseguir receber tantos clientes assim, eu me considero muito é, transparente em todas as aulas que eu faço, tá, pessoal? Não vai ser você decidindo entrar no treinamento, não vai ser amanhã que você vai ter tantos clientes vindo para você. Mas se você confiar no nosso trabalho, você vai ter resultados. E eu vou mostrar alguns resultados de alguns alunos aqui mais para frente, tá? Então, esse aqui são as formas de captação de clientes iniciais, mas como vocês viram, nós temos 11 formas ativas de captação de cliente, tá? E a partir do momento, pessoal, que a gente sabe captar o cliente, às vezes vai vir uma cotação que você vai ter que planejar, que você vai ter que estudar como que você faz essa cotação. Às vezes não é tão simples, não é só entrar no site da companhia aérea, que com milhas vai estar um pouquinho mais barato do que no dinheiro. Às vezes você tem que ter algumas ferramentas, tá? Como a maioria que eu acredito que esteja iniciando, eu não vou detalhar esses nomes em inglês aqui. Só que todos esses aqui são aplicativos, são sites, são ferramentas que nós temos aulas gravadas ensinando o básico, pegando na mão ali para você achar as melhores tarifas, tá? Às vezes, eu não sei se vocês já ouviram algum influencer, né, algum mentor de milhas na internet falando viagem de executiva pagando mais barato que econômica. Vocês já ouviram alguém falar isso? Coloquem no chat aí, por favor. Quem já ouviu algum criativo falando viagem de executiva pagando mais barato, né? Ó, o Wagner já ouviu, eu vi que a Thaís estava mexendo a cabeça ali, ó, com certeza, né? Por que que isso acontece? É mentira? É papo de guru, vendedor de curso? Não. É porque essas ferramentas, quem vende curso, eu vendo curso. Eu vou dar uma oferta para vocês aqui no final. Só que, sendo bem transparente, isso aqui só é possível quando a gente domina isso aqui.
essas ferramentas. Pedro, você vai detalhar hoje nessa aula? Não dá. Não dá, tá? Mas quem decidir dar o próximo passo vai ter todo esse detalhamento. E eu vou trazer um aluno aqui ao vivo para falar com vocês, tá? E não combinei nada. Se vocês quiserem, eu abro aqui a conversa com ele. Não combinei nada. Se ele quiser falar mal, pode falar, mas acredito que não vai, não, porque eu vi o resultado dele, tá? E vamos lá, nós temos algumas técnicas de emissão, tá? Eu vou diminuir um pouquinho aqui, mas eu não vou aprofundar, tá, pessoal? O que é uma técnica de emissão? Vou dar só um exemplo que talvez vocês não conheçam, mas é o que faz a gente fazer uma grana muito boa aqui na agência. Pensa você que o seu cliente ou você quer viajar lá para Palmas. Um voo, você recebeu uma cotação de um cliente que quer sair de São Paulo e ir para Palmas, lá no Tocantins. E você viu, você já aprendeu que se a passagem está mais, essa viagem está pela Latam, você vai emitir com milhas da Latam, vai ter um desconto de 30% e tudo mais. Só que eu gosto muito disso aqui, ó. Onde é que está aqui? Eu gosto tanto que eu escondi. Mas vamos lá, se chama skip legging, que é pular uma perna. Eu vou falar bem rapidinho aqui, porque isso dá muita grana. Em vez de você comprar uma passagem para Palmas, você compra uma passagem para Salvador, que o primeiro voo para em Palmas e depois o seu cliente ou você não precisa ir para Salvador. Só para vocês terem noção, um voo de só o primeiro trecho de origem para destino podia estar custando R$ 1.500, mas fazendo essa técnica você baixa para R$ 500. Você tem R$ 1.000 de margem. O seu cliente ele não vai saber isso. Você que estudou sobre emissões, você vai ter esse conhecimento. E aí você vai mandar para o cliente, ó, tá vendo essa passagem aqui, que está custando R$ 1.500? Vou conseguir para você por 1.200. Olha o desconto que você vai dar 20% de desconto e vai colocar R$ 700 no bolso, tá? Isso acontece, tá? Isso acontece. E o Denis aí, ó, bastante top, tá isso, mas qualquer mudança do voo meteorológica pode dar ruim. Vamos lá. Qualquer mudança no nosso treinamento, Thaís, o que acontece? Nós temos um suporte gratuito do maior escritório de advocacia do Brasil. Se você quiser verificar depois no Instagram, a advogada nossa parceira se chama doutora Aline, que é doutora consumidor. Deve ter mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. E nisso, né, qualquer voo que teve mudança meteorológica, a companhia aérea é obrigada a te alocar em outro voo. Tá? Se isso não acontecer, suporte jurídico, você vai voar para aquele destino que for, apesar de que a primeira perna é que importaria, tá? O primeiro trecho que importaria, e você vai poder falar para o seu cliente que qualquer problema, a sua agência, você tem o suporte do maior escritório de advocacia do Brasil, tá? E tá de prova aqui, Eliana e o Denis, todos eles têm a sua agência de viagem e tem um vídeo, a doutora consumidora, ela faz um vídeo para a sua agência. Olha só, você que é da agência Thaís de São Paulo, eu sou a doutora Aline Consumidor e vocês, clientes da Thaís, têm o meu suporte jurídico gratuito, tá? Show de bola? Isso é um assunto um pouquinho mais para frente. E outra coisa, pessoal, quando a gente aprende a emitir passagem, eu sempre vou falar de venda de passagens, né? Mas vocês já viram aquelas passagens de avião que são para o dia seguinte, para daqui a 2 dias? Depois vocês pesquisem no final da nossa aula quanto está custando um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro amanhã, às 13 horas. Vocês vão ver que esse voo está custando no mínimo R$ 2.000, tá? Um voo de avião, né? Uma passagem de avião para o dia seguinte, mais de R$ 2.000. E no nosso treinamento nós temos isso aqui, ó, emissões com tabelas fixas, que vocês vão aprender como emitir qualquer voo pelo mesmo valor. Sempre vai ser aquele mesmo valor. Pedro, vai ter sempre a disponibilidade? Não, vai ser sempre atrelado à disponibilidade, mas a gente tem 90% de assertividade que para voos no dia seguinte, daqui a 2 dias, as tabelas fixas funcionam muito, tá? E outro orçamento, a gente aqui fala muito de venda de passagem, né? Mas quando a gente vende passagem, quando alguém vai comprar uma passagem de você,
Ela vai viajar, ela vai precisar de hospedagem, né? Nós também temos um módulo de consolidadoras. Eu fiz uma sequência de histórias ontem, ou essa semana, que eu mostrei uma ferramenta para agentes de viagem, que a gente vende uma hospedagem mais barata do que Booking, do que Decolar, a gente vai conseguir preços melhores e ainda tendo lucro, né? Então a consolidadora é uma ferramenta que a gente também tem um módulo só para isso. Beleza? Show de bola. Então, essas ferramentas e técnicas de emissão, eu não consigo ficar detalhando tudo aqui, tá? Mas é básico conseguir entregar aqui como funciona essa parte, tá? E aí, emissão de passagem. Você já captou o seu cliente, você já tem pessoas que querem comprar de você, você já sabe cotar aquela passagem, sabe encontrar os melhores preços. E agora, como que você faz para emitir essa passagem? Se você não tiver milhas próprias, né? Porque eu falei que você não precisa investir, você não precisa ter milhões de milhas para vender. Isso aí que está interessante. Por quê? Porque no nosso treinamento nós temos acesso a um balcão de milhas. O que é um balcão de milhas? Lá nós temos quase 1.000 pessoas, 1.000 agências e fornecedores de milhas de confiança que você recebe a demanda do cliente, vê quantas milhas você precisa e você vai lá no balcão e compra as milhas dessa pessoa, tá? Você vai receber o dinheiro do cliente. Quando você receber, você vai mandar o milheiro, né, aquele fornecedor, emitir aquela passagem e a partir desse momento que emitiu, você vai e paga. Deu para você entender que você não tem risco nenhum? Deu para entender? Não tem risco nenhum, tá? Nessa situação. E claro, você pode fazer um contrato de compra e venda, se você quiser se profissionalizar mais. Formas de recebimento. Todo mundo começa recebendo no Pix, né? Todo mundo começa recebendo no Pix. Só que também nós demos a oportunidade para os nossos alunos de ter uma das melhores taxas de parcelamento do Brasil. Tivemos uma aula com um banco, né, uma instituição bancária que fornece links de pagamento com taxas muito boas. Então, você vai abrir o seu CNPJ, tá? Um MEI, e você vai poder ali receber no cartão de crédito. Porque pensem comigo, não é todo mundo que vai viajar que quer pagar a passagem no Pix. Nem todo mundo tem, né? E eu demorei muito, pessoal, demorei muito para ter a minha primeira maquininha de cartão. Mas a partir do momento que você tem, que você consegue flexibilizar as formas de recebimento para o seu cliente, você vai conseguir vender mais, tá? Além, claro, eu já até toquei aqui na consolidadora, quando você vai emitir passagens, você vai poder emitir também hospedagens, né? E aqui a gente tem módulos de emissão de hospedagens utilizando milhas ou utilizando consolidadoras, tudo que a gente tem destrinchado lá. Para vocês terem noção, eu gosto muito de vender resort, né? Resort lá no Nordeste. E nós temos uma plataforma que é essa aqui, ó, que é a Azul Viagens, que nós conseguimos vender pacotes de viagem. Hoje, inclusive, você compra um pacote de viagem e o segundo cliente vai de graça para alguns pacotes específicos, selecionados. Está lá no site do Azul Viagens. E quando a gente consegue reservar resorts com milhas da Azul, a nossa margem de lucro, pessoal, fica absurda. Fica muito boa essa margem de lucro. Muito mais barato que Booking, muito mais barato que Decolar. E é claro, quando você for começar a vender as suas passagens, os seus clientes vão querer o mais barato. Ah, não, você falou que vende mais barato, eu quero comprar se for mais barato. Só que quando você vai amadurecendo o seu negócio e você vai fidelizando o seu cliente, ele vai ver que quando compra uma passagem com você, você manda mensagem lá quando ele estiver no aeroporto. E aí, tudo bem? Chegou no seu voo? Achou o seu portão? Quando ele pousa, a mesma coisa. Você vai começar a educar os seus clientes para eles verem que você não é só um vendedor de passagem mais barato, uma vendedora de passagem mais barata. Você é uma agência de viagem, tá? Isso tudo, isso chama encantamento e fidelização de cliente
nós temos uma aula específica nisso, tá? Claro, a gente vai poder aumentar a nossa margem de lucro fazendo outras coisas. Seguro viagem, chip de internet, passeios e o encantamento do cliente propriamente dito, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. O Wagner está no balcão, a Thaís, beleza. Vamos lá. E quais são os próximos desafios, né? Eu acredito que eu já tenha te mostrado um mundo de oportunidades que podem se abrir, né? E você pode ter algumas dúvidas, né? Como que você vai atrair o público na prática? Como eu já falei das formas de captação de cliente, a gente tem as diversas formas ali no. Deixa eu botar um zoomzinho aqui. Beleza, aqui fica mais fácil de vocês verem, né? Nós temos diversas formas, via anúncio, tráfego pago, qualquer coisa, ou você pode ser bem no orgânico. Vai começar com amigos e familiares, tá? Como que você vai cotar uma passagem nacional ou internacional? As nacionais são bem mais simples, porque nós só temos três companhias aéreas no Brasil: a Gol, a Latam e a Azul. Mas mesmo essas mais simples, nós temos algumas formas de emissão que são fora da caixa e fazem você aumentar muito o seu lucro. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou dar um exemplo. Depois que vocês tiverem um tempo, pesquisem quanto custa uma passagem da cidade de vocês para Fernando de Noronha num feriado, no carnaval do ano que vem. Depois você pesquisa, deixa anotadinho aí, pesquisar quanto custa uma passagem da minha cidade para Fernando de Noronha. Aí você vai ver que ida e volta lá no site da Azul vai estar custando R$ 3.000 por pessoa. Pô, Pedro, é caro assim? É caro. Só que, já pensou se você tivesse uma técnica de emissão na companhia aérea Azul que você conseguisse emitir qualquer passagem e de volta por R$ 1.400? Será que isso é possível? Né? Depois eu vou trazer um aluno aqui para falar sobre isso. Claro que a gente tem que atentar para alguns detalhes, tá? Que vai mais a fundo, mas 90% das passagens a gente consegue ir de volta por R$ 1.400. Beleza? Vai depender da classe tarifária, mas 90% é possível. Deixa eu ver aqui se alguém colocou. Achei passagem até 1.800. Só que o que é bacana? Às vezes, saindo de São Paulo seja um pouquinho mais barato. Mas eu tenho um aluno que mora em Marabá. Quanto será que custa uma passagem de Marabá para Fernando de Noronha? Bem mais caro. E utilizando essa técnica de emissão, que eu vou falar para vocês, se chama voucher jurídico, tá? A gente consegue qualquer passagem da Azul e de volta por R$ 1.400. Beleza? Como negociar e matar as objeções dos clientes? Eu dei uma aula nessa semana, foi terça-feira, para os alunos, onde eu compartilhei o meu script de vendas. Eu tenho muitas cotações que vêm de tráfego pago. Então, são pessoas que não me conhecem. Eu preciso conduzir aquela pessoa a comprar comigo. Porque, se ela não me conhece, ela pode estar achando que é golpe na internet, ela pode estar achando que ela vai pagar e a foto vai sumir, né? Já ouviram aquilo? Aquela parte que é o Pix caiu, a foto sumiu? Isso acontece muito na internet, né? Só que aí nós temos um script de vendas onde você vai mandar exatamente o que está escrito para conduzir o seu cliente a comprar com você. Inclusive, quando ele fala assim, não, mas eu achei mais barato na 1, 2, 3 milhas, eu já boto lá duas reportagens para o cliente clicar, que vai entrar na cabeça dele que se ele comprar ali, ele vai se ferrar, tá? Me desculpe a palavra. Porque a 1, 2, 3 milhas já teve muitos problemas. Ah, eu quero comprar na MyTrip. Quando você entra lá no Skyscanner para ver passagem, tem aquela MyTrip. Depois entrem no site Reclame Aqui e vejam a recomendação dessa empresa, tá? Então ali tem um script muito bem montado para você conduzir o seu cliente
para comprar com você, tá? E como que a gente vai encantar o cliente na prática? É você prestar um serviço de agência de viagem. A partir do momento que o seu cliente comprou com você, a partir do momento que o cliente comprou com você e viu que você deu um suporte para aquela venda, você deu atenção para ele ou para ela no aeroporto, você vai perceber que ele vai ser encantado por você e ele vai comprar mais com vocês, tá? Basicamente é isso. E pessoal, antes de eu fazer um convite aqui para vocês, que é para quem realmente decidir dar o próximo passo, eu deixei separado aqui, antes de eu chamar um aluno para participar com a gente, eu deixei alguns depoimentos dos alunos da primeira turma, tá? Que é bem interessante esses depoimentos, depoimentos simples. Eu perguntei, pessoal, coloquem quanto vocês faturaram, lucraram e faturaram nesse mês, e nós estamos no dia 15 do mês, tá? A Eliana fez 7 vendas, faturou 11.500 e teve um lucro de R$ 6.000, tá? Deixa eu ver mais alguém aqui. O Will Dennis aqui fez uma vendinha de 350 de lucro. Vamos ver aqui, ó. Mais 4 vendas hoje. Outro aqui, o Will Dennis botou o faturamento de 25, o lucro de 3,5. O Hugo, faturamento de 13 mil e lucro de 3 mil. Isso a gente está falando da metade do mês ainda, tá? Vamos ver aqui, ó. O Roman, mais 2 vendas. Tá? Então, aqui eu não vou mostrar todos os depoimentos, que é para mostrar para vocês que quem acreditou lá na nossa primeira turma já está tendo ótimos resultados, tá? E, pessoal, acho que não apareceu, né? Vocês conseguiram ver os depoimentos aqui? Não apareceu? Só um minutinho. Vocês conseguem ver os depoimentos aqui agora? Conseguem ver aqui? Tá dando para Tá ver o pequeno, depoimento? Pedro. Tá bem menorzinho. Aumenta eles aí. Engraçado que para mim tá grande aqui. Não tá grande na tela? Os depoimentos? Caramba. Bom, vamos ver aqui agora se eu consigo. Tá maior o depoimento aqui agora? Tá? Tá. Pessoal, ao vivo é complicado, mas vamos lá. Ó, então vamos aqui, ó, o Rovagon Viagens fez um faturamento de 6.300 e um lucro de 700. E olha o nome dele, ele é Major, tá? Major do Exército. Vamos ver aqui, ó, o Will Dennis com faturamento de 25 e o lucro de 3,5. O Hugo com faturamento de 13K e lucro de 3 mil na metade do mês. Vamos ver aqui, mais quem? O Roman aqui, 240 de lucro numa vendinha que ele fez. Outro aluno fez 4 vendas hoje. Eu prometi dar um boné porque ele está o destaque do mês. Eliana, essa venda aqui é muito bacana, pessoal. Eliana, tá? Um faturamento de 11 mil, só que um lucro de 6 mil, tá? Até a metade do mês. Isso aqui eu ajudei ela a fazer essa venda e eu vou dar um bônus para vocês, para ajudar vocês a chegarem nesse resultado da Eliana também, tá? Estão conseguindo ver meu mapa mental aqui? Estão conseguindo? Beleza, pessoal. Então eu vou convidar um aluno que participou da nossa primeira turma. Antes de trazer um convite para vocês, tá? Vou deixar. Deixa eu me desmarcar aqui. Acho que aqui já vai dar para ver. Só eu, Denis, se puder ligar o seu som aí, por favor. Ok. Deixa eu só me desmarcar aqui.
Então, pessoal, trouxe aqui o Denis, tá? Que é o aluno destaque da nossa primeira turma, que é um camarada ali, um aluno que esteve em todas as aulas ao vivo, tá? É, e o Denis, eu vou fazer um convite, né, para o pessoal que está assistindo a gente para iniciar na próxima turma. E se você puder dar um veredito seu, um feedback do que você achou, tá? Quais foram os seus resultados? Se não quiser revelar número, não precisa, mas de todo o suporte que você vem tendo junto comigo e com os outros alunos, para mostrar para o pessoal que esse é uma situação que dá resultado. Beleza. Obrigado, Pedro, pelo convite. Realmente, esse curso vem sendo muito bom para mim. Eu estava meio desanimado, né? E com esse curso veio agregar bastante. Eu consegui ter uma noção de como começar a me abrir minha agência de viagem, né? Eu abri minha agência de viagem há pouco tempo e vem tendo resultado, né? Com captação de clientes, você falou aí, com captação de amigos, de familiares, com o Instagram bem formulado, com pessoas que podem te ajudar, com abrir a agência com o CNPJ, com o MEI, com o contador, tudo certinho, né? Para não ter problema fiscal. E também com o seu apoio de conseguir novas parcerias para buscar consolidadoras, parcerias com bancos, igual a ValePay, igual você falou, vem ajudando bastante. Isso aí está agregando muito à minha empresa. E com esse faturamento inicial aí que eu estou tendo igual esse mês, ele falou, esse faturamento de R$ 3.500 em 15 dias, vem ajudando bastante. Recomendo 100% esse treinamento de vocês aí. É muito honesto, muito claro. Você acompanha a pessoa do começo ao fim, se precisar de ajuda, você está à disposição para apoiar. É muito bom mesmo. Recomendo. Pô, show de bola, show de bola. Você falou, ele chegou a comentar de faturamento de 3 mil, mas foi lucro de 3 mil até esse momento, né? Correto. Você foi lucro. Pô, Faturamento de 25. show de bola, cara. Parabéns. E é só o reflexo de que você esteve em todas as aulas, né? Esteve em todas as Sim, aulas, sim. participou com a gente, né? Buscar conhecimento, né? Pô, show de bola, irmão. Muito Muita obrigado por pergunta mesmo. participar. Muito obrigado por Valeu. participar aí. Então vamos lá, pessoal. Então, já mostrei o que é possível fazer, tá? E vou fazer um convite para vocês, tá? Para se conectarem com a gente, para entrarem no nosso ecossistema e fazer esse acompanhamento comigo, tá? Nós estamos lançando a segunda turma do nosso treinamento Viver de Passagens, tá? E eu vou te mostrar com o passo a passo. Seriam mentorias semanais, mas como o treinamento já está todo completo, tá? São mentorias, encontros ao vivo quinzenais, tá? E uma garantia: se você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro que você pagar para comprar o curso e ainda te dou mais R$ 500 do meu bolso, tá? Então, se vocês me permitem aqui, bem rapidinho, vou mostrar para vocês como é o nosso treinamento, tá? Então, o nosso treinamento se chama Viver de Passagens Aéreas, tá? É um curso onde eu vou te ensinar do absoluto zero como você vai faturar de 10 a 30 mil reais todos os meses vendendo passagens aéreas, mesmo que você seja um total iniciante, tá? Ah, Pedro, de 10 a 30 mil reais, será que não é pouco? Tem gente no metade do mês que já está chegando nos 30, né? E esse curso aqui, ele foi feito para quem? Para quem quer ter uma nova fonte de renda, uma renda extra, para quem gosta de viajar e atuar na área do turismo. Ah, por que eu boto viajar? Porque quando você aprender a fazer emissões tão lucrativas, vai ter aquele dedinho ali querendo te levar para Fernando de Noronha, para Jericoacoara. As suas viagens vão ser consequência, tá? Porque tem módulos de todas as companhias aéreas. Você vai poder trabalhar de casa, conciliando com o seu próprio trabalho, tá? E para quem quer futuramente viver de um próprio negócio, tá? Você pode criar o seu próprio negócio com esses conhecimentos aqui. Como que funcionam os módulos, né? Nós temos esse treinamento ele foi pensado para ir em ordem cronológica. Não adianta no primeiro módulo eu te falar, você vai emitir uma classe executiva da Qatar para voar lá para Tailândia no primeiro módulo. Eu vou te ensinar o básico, os primeiros passos
E o curso, são aulas rápidas, direto ao ponto, é zero enrolação, porque ali é um conteúdo que você já pagou para estar ali. Eu não quero gastar o seu tempo, eu vou te mostrar na prática de forma rápida e objetiva, tá? Então tem a introdução ao modelo de negócio, onde eu vou te mostrar, ensinar no detalhe como que funciona mesmo uma venda de passagem, como fazer uma cotação nacional, internacional, como que você, depois que você cotou, como você emite aquela passagem, como que você vai abrir o CNPJ da sua empresa. Porque quando você começar a vender muito, vão vir pessoas de fora e vão te perguntar: você é uma empresa ou você é uma pessoa que vende passagem? Nós temos uma aula com o meu contador particular, onde ele mostra como que a gente abre a empresa. E você pode abrir um MEI ou uma microempresa tendo a assessoria de um contador, tá? Como que você vai captar clientes com ou sem investimento? Essa aqui é uma aula que só essa aula valeria muito mais do que o valor do curso. Como encantar o seu cliente, isso aqui tem uma aula específica para isso, e como fazer os seus clientes comprarem novamente. A gente chama de LTV, né? Primeira vez que você vende para aquela pessoa, depois ela compra novamente, depois ela compra novamente e por aí vai. Esse aqui são os módulos, tá? E nós temos diversos bônus. As mentorias semanais, que eram até o curso estar todo gravado, agora que ele já está todo gravado, são mentorias quinzenais. Eu falei aqui, não sei, eu acho que foi a Thaís que falou, da mudança climática. Você vai ter um advogado, o maior escritório de advocacia do Brasil, são mais de 50 advogadas, todas meninas, nesse escritório que ele vai trabalhar para você, com você, na verdade, para os seus clientes. Você vai ter o meu treinamento, que é o mais básico, que é o curso Viver com Milhas, que é como você acumula milhas, como você tem um cartão Black, como que você faz algumas estratégias ali de acúmulo, transferência. É um curso mais básico, mas se você não entende nada sobre milhas, você vai ter todos os primeiros passos aqui para acumular. E depois você vai ter o segundo passo, já o primeiro passo vai ser gratuito, né? Porque você, quando compra o curso avançado, você já vai ter o curso básico. Um grupo exclusivo no WhatsApp, tá? Então, com o meu telefone pessoal, não tem alguém que venda curso que coloca o número pessoal dele ou dela para auxiliar os alunos. Não tem, é o meu número pessoal que vai estar ali. E aí, algumas ferramentas de controle da sua agência, que é planilha de controle de cotações, controle de vendas, um checklist para emissão de passagem, que nada mais é que um mapa mental, é um mapa mental do nosso treinamento, onde estão todas as companhias aéreas, como que você pesquisa e como que você emite. É o mapa mental que você vai ter acesso gratuito também. E os grupos de alertas, né? Os grupos de alerta. Lembra que eu falei que você vai ter grupos específicos de região, que é só você copiar e colar? Você vai ter esses grupos de alertas gratuitos também. E, claro, um balcão de milhas. A partir do momento que você captou o cliente, cotou aquela passagem, você precisa daquelas milhas para vender, tá? E aí você ali vai ter acesso a esses fornecedores de milhas, tudo incluído, tá? Vamos às garantias. Garantia é muito bom, né? Como será que são as garantias? Eu já prometi que eu te devolvo o dinheiro se você não tiver resultado. Mas quais são as garantias? Primeiro, não existe nenhum treinamento de milhas ou de emissão de passagem que te dá 30 dias para você assistir o curso todo. Você pode assistir todo o meu conhecimento, porque não vai ter nenhuma aula bloqueada. Você vai ter 30 dias para assistir tudo que você quiser. Se você não estiver satisfeito ou satisfeito, em 30 dias você pede o seu dinheiro de volta e eu te devolvo. Isso é automático da plataforma. Dentro de 30 dias, se você pedir o dinheiro de volta, eu não posso te negar, tá? Não tem treinamento que libera todas as aulas. Todos nós, que eu sou um vendedor de curso também, travamos algumas aulas depois da garantia. E eu libero o curso inteiro, tá? A partir do momento que passam esses 30 dias, você assistiu todo o treinamento, se em 6 meses, 180 dias, você não recuperar o valor que você pagou, eu faço uma reunião com você e vejo o que você está fazendo, quais são as suas formas de captação de cliente, qual é o seu script de vendas,
Eu vou ver todos os seus erros e acertos e faço um plano para 30 dias, para você fazer aquilo ali, direto comigo, sem equipe, tá? Direto comigo. Se mesmo assim você não tiver retorno, eu te devolvo o seu dinheiro mais R$ 500, tá? Eu até desafio alguém a trazer uma garantia dessa. Até desafio. É bacana. É bacana. Depois, bem lembrado, essa garantia aqui, desses 90 dias, eu monto um plano de ação para você naqueles 90 dias. Passado esses 90 dias, se você aplicou aquilo que eu te passei e não teve resultado, eu te devolvo o dinheiro mais R$ 500, tá? Sobre a entrega, o nosso treinamento ele já está 100% gravado. Tem todas as aulas. E como bônus, a cada 15 dias eu faço um encontro com vocês, tá? E esses encontros, o que é muito bacana, é que eu trago convidados especiais. Por exemplo, eu já trouxe o meu mentor, um dos meus mentores, que só para participar do grupo de networking dele, eu pago mais de R$ 20.000 por ano, tá? E eu já trouxe ele para o nosso treinamento. Já trouxe o maior balcão de milhas do Brasil para participar do nosso treinamento. Então, de 15 em 15 dias, nós vamos ter o nós vamos ter as participações especiais, tá? Acesso ao treinamento. Você vai ter acesso 2 anos ao treinamento, todas as aulas, com todas as atualizações e acesso ao mapa mental, mostrando todo o passo a passo em 1 ano de mapa mental, tá? 2 anos de curso e 1 ano de mapa mental. E uma coisa bem bacana a minha produção até me lembrou aqui, eu vou gravar anúncios para você compartilhar na sua rede social. Às vezes você não quer aparecer, tem um pouquinho de dificuldade para falar com a câmera, eu vou gravar os anúncios para você fazer para os seus grupos, para você trazer pessoas para o seu grupo. Eu vou entregar isso para vocês de mão beijada, tá? Garoto propaganda. Vamos lá. Investimento, tá? Às vezes, com tanta promessa, quanto que vai custar? 10.000 salários mínimos, tá? Chega a ser até um pouco engraçado o investimento. Esse curso, com esses bônus, com esses últimos bônus que eu vou entregar também, eu poderia, que não é um curso, é quase uma mentoria, tá? Que são encontros com o professor, com o mentor de 15 em 15 dias. Poderia tranquilamente, com essas garantias que eu trouxe para vocês de resultado, custar R$ 5.000, tá? Mas ele, na próxima turma, será vendido a R$ 1.700. Mas R$ 1.700 já valeria muito. Mas estava muito barato. Mas estava muito barato. Mas, para quem está ao vivo, agora ele vai ser vendido a 12 vezes de R$ 99. 12 vezes de R$ 99, tá? O nosso link para você comprar já está no nosso chat aqui, tá? O link já está no chat. Inclui o balcão? Inclui. Balcão vitalício. Balcão vitalício. Os grupos de alerta? Vitalício. A produção me lembra de colocar essas dúvidas da Thaís na próxima aqui para nosso, que é balcão vitalício, grupo de alerta vitalício, tá? Então, o que você vai receber? Todo esse treinamento gravado, com encontros de 15 em 15 dias, para ter os resultados dos alunos que eu já trouxe. Cada semana eu vou trazer outro aluno para participar, tá? E agora, o link já tá no chat, né? E agora eu vou abrir aqui. Tivemos 1 horinha certinho. Antes de abrir para dúvidas, eu vou trazer outra aluna aqui. Eliana, você está ouvindo aí? Você pode participar com a gente bem rapidinho? Tá ouvindo aí? Mas o seu microfone tá fechado. Pronto, abriu, não abriu?
Abril. Eu gosto bastante de trazer tanto um aluno do sexo masculino quanto um aluno do sexo feminino, porque às vezes eu acho que tem mais meninas assistindo, a outra Eliana e a Thaís, né? Um professor masculino, um aluno masculino. Será que para o pessoal feminino tem resultado? Eliana é uma aluna minha de bons tempos, né? Bons tempos, e decidiu do zero criar a sua agência de viagem, né? Sendo servidora pública. E Sim, teve aquele resultado absurdo de uma venda de 11 mil com lucro de 6 mil, né? foi. Do zero. Eliana, quando você começou, você já sabia alguma coisa de milhas assim? Não, não. Não tinha conhecimento. Eu quero até agradecer você ter me chamado, mas assim, eu não tinha. E assim, via sempre postagem sua por conhecer Jussara, né? Minha esposa. E assim, adorava ver as viagens e tudo, porque eu adoro viajar, né? Então, na realidade, o meu primeiro pensamento foi assim: opa, tá na hora de eu ter minhas milhas para eu fazer minhas viagens. E todas que eu posso fazer, eu vou fazendo. E aí eu comecei a me interessar, né, por isso. Achei interessante, perguntava para a Jussara, mas me explica isso. Ela, não, é o Pedro que tem que te explicar. Aí que ela me pôs em contato com você, né? Você começou a me mostrar esse mundo das milhas, né? A princípio eu comecei para uso próprio mesmo, né? E consegui fazer as viagens que eu queria. Fui a Fernando de Noronha, fui a Maragogi, fui a João Pessoa, todos os lugares que eu queria conhecer, né? Adorei todos os passeios e aí pronto, comecei a adorar, né? A vibrar com esse mundo das milhas. E aí eu comecei nessas minhas viagens, eu comecei a vender para os meus parentes, meus primos que foram comigo, minha irmã, cunhado. Então, assim, comecei a vender mesmo para os parentes. E vi que aquilo foi dando certo. E aí, assim, mesmo sem ter muito tempo, eu fiz aquela venda, né, para 7 jovens, e inclusive crianças, que foram para o campeonato de judô em Salvador, e eu consegui fazer as 7 vendas, né? E ter esse lucro que eu tive. Foi muito legal, muito legal. Claro que com sua ajuda, né? Mas agora eu já tenho vendido uma ou outra passagem e tem dado certo, graças a Deus. E você Desculpa. tem, e você tem um número ali de faturamento, de lucro que você já conseguiu? Chegou a anotar? Tem mais ou menos de cabeça? Não, não, eu fiz algumas vendas e todas elas com lucro, né? A Uhum. viagem de Maragogi que eu fui, levei dois casais, um foi do meu primo, também vendi com lucro, e essa de Salvador foi a que fechou mesmo, né? Na realidade, eu ainda falei, ai, queria mais, Isso, mas foi isso muito aí legal. foi tão bacana, pessoal, porque quem está começando do zero e tem alguma dúvida, tem o meu número pessoal no grupo, né? Não é porque eu tenho plaquinha de faturamento, 100 mil no mês, 1 milhão no mês, plaquinha de venda de. Não é porque eu já tenho esse tipo de resultado que eu não vou deixar o meu número pessoal ali no grupo, né? E o Denis, isso faz diferença, né? Quando você tem alguma dúvida, pô, consegue me auxiliar a emitir essa passagem? Faz diferença ter um mentor mais próximo de você, né? Tá, com certeza, com certeza. É toda hora você está disponível, né? Eu acho que o Denis também está sempre te chamando. Isso é muito importante. Então é Verdade, isso, com pessoal. certeza. Show. Manda bala aí, Denis. Desculpa. Com certeza. O apoio do Pedro é sempre que precisar, eu pergunto para ele, ele está à disposição, responde mais tarde, na hora mesmo que está possível responder. É muito bom. Apoio total. Show de bola. Então, meus amigos, vou deixar aqui uns 5 minutinhos de dúvida para quem tiver, né? A Thaís falou: não, vamos fechar, já porque esses bônus são realmente absurdos. Eu tenho que falar com a produção para a gente 12 de 99 para ter um balcão de milhas com 1.000 pessoas vitalício e um grupo de alerta de passagem dividido por regiões.
vitalício, né? É, é ser muito bonzinho. Mas eu quero ajudar mesmo, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Não, eu gosto disso, tá? Então, mais uma vez, tá no nosso chat o nosso link para vocês garantirem. E se não der certo, coisa que eu acredito que é bem difícil, por todo o caminho que a gente vai trilhar junto, vocês têm uma garantia condicional e incondicional, né? Tem as duas garantias de 30 dias, né? Então, eu faço esse convite. E quem ainda tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui 5 minutinhos aqui para a gente tirar, tá? Podem ficar à vontade de abrir o microfone ou quiserem mandar no, no chat e eu tiro as dúvidas de vocês aqui. Temos alguma dúvida aí? Claro, fica à vontade. Quer abrir o microfone? Quer mandar por escrito? Você que Ah, sabe. pode ser. É mais fácil assim, né? Uhum. É, vocês dão assistência direta até o final do curso, no caso, os 2 anos, né? Sim, E vocês dão algum auxílio na questão da emissão de passagens? Por exemplo, eu preciso emitir uma da TAP com as milhas da TAP. E aí, se eu tiver alguma dificuldade, vocês me ajudam nesse processo? sim, com o meu número pessoal, eu mesmo te respondendo. Ah, tá. Porque, Então é basicamente um mentor, né? então, eu poderia, se eu cobrasse 5.000, que é o que vale, eu te chamaria de mentoria, tá? Mas como é um ticket mais baixo, entre aspas, eu estou entregando como um treinamento. Mas quem participou da primeira foi uma mentoria, né? Porque a gente se via toda Provavelmente. semana, então eu Opa. entregava mesmo assim. Mas, ô, Thaís, você vai ter um módulo da TAP, onde eu mostro como que se emite ali, né? Mas qualquer dúvida, eu estou ali para te ajudar. Tá bom. Show. Obrigada. Essa era a minha dúvida mesmo. Quem mais? Ah, vamos ver aqui. Será que dá para eu mostrar o grupo aqui? O pessoal tendo dúvidas? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver o meu WhatsApp aqui? Tá dando para ver minha tela? Tá? Deixa eu jogar um pouquinho para o lado aqui. Então, tem o WhatsApp da minha equipe, né? A equipe VCM, a minha equipe. E aqui nós temos, ó. Deixa eu botar no dia de hoje. Tá? No dia de hoje, 9h04, um aluno estava tendo um problema numa emissão dele que não estava finalizando. 9h06, 9h07, eu respondi, tá? Vamos ver uma outra aqui. Ó, eu mesmo precisava de uma emissão, de alguém que tivesse um pouquinho de milhas para zerar a conta. Eu pedi aqui no nosso grupo, na hora ele já me marcou a pessoa que tinha e ela me mandou, tá? Ó, 9h24, 10h02 para fechar a venda, né? E aqui outras interações aqui que já são milhas. Ó, isso aqui é bem bacana. Ó. Nós temos um balcão de milhas, onde tem diversos fornecedores. E aqui o aluno me mandou: ó, vocês conhecem essas 3 pessoas aqui? Qual deles vocês acham que eu devo emitir? Então, ó, esse aqui é o meu de confiança, pode ir sem medo, tá? Beleza? Então, esse suporte, pessoal, modéstia à parte, com um mentor, né, com alguém que já tem um resultado um pouco significativo, né, modéstia à parte, não tem com esse suporte, nesse valor. Beleza? Mais alguém tem mais alguma dúvida? O link novamente já está no. Essa aula vai ficar gravada? Acabei de chegar do trabalho e não consegui. Está sendo gravada sim, tá, Daniela? Está sendo gravada. A gente vai compartilhar ali. Thaís está fechada. Daniela, Eliana. Daniela chegou agora. Temos Eliana. Eliana, que não é a Gaspar. Tem alguma dúvida, minha amiga, que eu posso te ajudar agora? Se quiser abrir o microfone ou se quiser digitar, fica à vontade.
Não, eu estou avaliando aí os comentários do pessoal que já está na sua mentoria. Você mostrou aquele, não sei se é um print lá do WhatsApp, Milhas Plus. Eu até já Uhum. negociei com eles, já vendi milhas para eles, eles são de confiança mesmo. Tem. O dono chama Gunnar, é meu amigo pessoal. Nós estamos no Aham, mesmo mastermind. Então, eu posso falar que eu tenho uma conexão com os maiores players do mercado de milhas, tá? Então, realmente pôde ver ali, né? É até bom uma pessoa que não me conhece, e eu recomendei que realmente funciona. O Gunnar é ótimo, o Milhas Plus é ótimo, tá? eu Você já vendi vai ser muito milhas bem-vinda. lá pro pessoal lá, é bem tranquilo. E uma grande diferença, Eliana, é que você já lucrou vendendo milhas para um revendedor e já sabe que dá um lucro, né? Só que quando a gente Uhum, consegue vender para o consumidor final, porque o Guna, o Milhas Plus, comprou de você, ele é um revendedor, então talvez eu possa até eu ter comprado as suas milhas, né? Porque aham, você ganhou uma margem, ele ganhou uma margem pequenininha, mas nesse trâmite de quatro pessoas negociando, quem ganhou dinheiro fui eu, né? Digo, você ganhou, mas a margem de lucro maior é para o consumidor final, tá? Então, se você quiser dar uhum. esse passo a mais e ficar com a maior fatia do bolo, vai ser muito bem-vinda, tá bom? Tá bom. Estou avaliando. Muito Tá bom, obrigada. nada. Meus amigos, então dou por finalizada essa nossa aula. Aqueles que entraram, sejam muito bem-vindos. Quinta-feira que vem, às 19h30, eu vou trazer outra aula, só que não vai ser tão aprofundada, jogando bem limpo com quem está aqui, como é no nosso treinamento. Vão ser sempre oportunidades. Tudo bem? Meus amigos, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Nos vemos nas próximas. Tamo junto!